Bom, nós vamos começar agora um ciclo dentro da Gioconda para as peças que a gente está produzindo e, principalmente, falar sobre o processo de ensaio, que muitas vezes a gente discute muito, mas isso não chega até o público. Então, essa aqui é uma oportunidade da gente abrir o processo de algumas peças e a gente vai começar falando hoje sobre Infância, Cemitério de Brinquedos, que está em processo de montagem pelo Alexandre. Então, a gente vai fazer alguns módulos discutindo especificamente cada atuação, direção, cenografia, dramaturgia. E esse módulo aqui a gente vai falar com o Alexandre Meirelles, que é o autor que resolveu encarar esse monólogo, né, Alexandre? E eu queria que você falasse para a gente como que apareceu essa vontade de fazer um monólogo. Vamos começar por aí, aí a gente vai entrando e conversando e fazendo Tá certo, perguntas, enfim. tá certo. Não, na verdade, o desejo de fazer um monólogo sempre esteve comigo desde quando eu saí da escola de teatro, né. Eu sempre imaginei que um grande desafio para o ator é estar sozinho em cena, né, e isso sempre me atraiu de uma forma muito provocativa, né, era quase que uma provocação querer fazer um monólogo. E aí, quando surgiu essa ideia, a gente começou lá atrás, na verdade, com Carta ao Pai, do Kafka. Esse era o primeiro desejo que eu tinha no momento que eu pensei, né? Logo quando eu saí da escola, eu falei assim: bom, que texto que eu quero fazer sozinho em cena? Veio Carta ao Pai do Kafka. Essa ideia nasceu em 2015, 2016, e ela foi sendo calentada através de ajudas públicas. A gente não conseguia, batia na trave, não pegava o edital, aí ia postergando, postergando, até que chegou 2017, né, o Infância, Cemitério de Brinquedos. Foi isso. E, bom, o Infância é o meu texto, ele é de 2009, que eu apresentei o texto para o Alexandre, e nessa versão nova a gente até inseriu alguns pedaços do Carta ao Pai, porque tem muito a ver, né? Uma peça que fala da infância e principalmente da relação, é uma história fictícia da relação com o pai. E que estágio que você está no processo agora? Que vocês Então, estão, né? é, o estágio agora do processo está sendo muito interessante, porque eu estou solitário desde quando começou a pandemia. E foi uma decisão minha também de querer entender como que eu ia lidar com a questão da enfermidade do meu pai. Na época, no início da pandemia, não sei se vocês sabem, mas meu pai faleceu, obviamente que vocês não sabem, meu pai veio a falecer em novembro do ano passado, em dezembro do ano passado, e no início da pandemia, quando ele estava no auge mesmo da fragilidade dele, eu falei assim, bom, deixa eu tentar ver como que esse texto vai bater em mim agora, aqui sozinho, eu, comigo mesmo, sem o auxílio da assistência de direção, que é a Cita Teixeira que faz, também os figurinos e o cenário, e o Thiago Ledier, que é o nosso diretor. Aí eu falei assim, poxa, deixa eu tentar entender como que isso vai bater em mim, como que isso vai chegar em mim, tendo essa realidade, né, que é a fragilidade do pai. E aí começou o processo. Então, quando iniciou essa fase solitária do processo, Recomeçou, na verdade, né, Alexandre? recomeçou. Isso, na É, verdade, recomeçou, porque nós retomamos, a né? gente já passou por muitas fases, né? Já passamos por muitas fases dentro desse projeto. E esse projeto é um projeto que está sendo acalentado com muito tempo. E eu acho que vai ser muito especial, porque ele vem no momento certo. Logo após a perda do meu pai, isso vai fazer muito sentido para mim. Vai fazer muito sentido. E ensaiando sozinho, retomando esse processo sozinho, solitariamente, foram caindo várias fichas. Eu fui passando a observar, para você ver como que é a grandeza do texto, com a questão família, né? Antes da pandemia, eu estava até um pouco meio que separado da minha família,
né? Eu estava meio que distante, porque eu moro em São Paulo, minha família é do interior, eu quase não estava indo para lá por conta dos compromissos que a gente estava fazendo aqui. E aí, durante a pandemia, obviamente, vem a fragilidade do meu pai, vem a minha fragilidade, a fragilidade do mundo. Eu tive que encarar toda essa mudança. E aí eu comecei a reaproximar da minha família. E eu me lembro que um dos processos muito legais que me ocorreram foi o fato de eu começar a ligar para as minhas tias mais distantes, assim, sabe? Tias que eu não falava há muito tempo. Ligar e falar, tia, tá tudo bem? Como que a senhora tá? E ouvir a voz dela, nossa, me emociona até agora, porque era no texto a gente fala da tia, né? Tem um trecinho que fala do perfume da tia, o perfume azedo, o perfume forte da Doce, tia. acho que é o perfume Isso, doce. é o perfume doce da tia. E daí vem minha tia madrinha, né? Minha tia Hilda. E aí eu comecei a conversar com elas, eu comecei a conversar com meus tios também, com meus primos. Começou uma ligação muito forte aqui dentro com a família. Esse elo foi se estreitando. E isso foi reverberando nos ensaios. Como que está se dando o meu processo de ensaio? Eu dedico todos os dias, desde quando começou a pandemia, eu dedico 2 horas do início do meu dia para o infância. E como que é feito esse processo? Esse processo é feito através de, primeiro, eu começo com uma leitura integral do texto todos os dias. Isso ajuda também para a questão da memorização. E aí depois eu começo a fazer sozinho. Eu monto todo o cemitério de brinquedos. Eu tenho ainda a nossa caixa grande com um monte de brinquedo que a gente tinha pegado nos nossos últimos ensaios. E aí eu trouxe essa caixa para casa, pedi para o Milton, né? E aí eu comecei a fazer desses brinquedos a minha plateia. E eu tenho eles montados, eles são a minha plateia. Está lá em cima, inclusive. E aí, para cada brinquedo, eu tento colocar um parente meu, sabe? Está sendo primeiro para a família. O dizer esse texto está sendo para minha família. Então, para você ver o quanto esse texto ele é ligado ao meu interior, ao que eu quero falar como artista, ao que eu penso como relação entre um pai e um filho. É um texto que traz muita dessa relação, né, entre pai e filho. Eu tive uma relação. Já que você está citando, só para abrir, Uhum. o texto fala, chama Infância, o Cemitério de Brinquedos. Fala da infância, mas logicamente que é impossível não falar da família, né? O principal foco é a relação com o pai. Então, acho que para cada um pode ser com a mãe, com quem foi criado. Tem razão. A ideia da memória, né? A memória e a infância e família são praticamente muito vinculadas. Então, por isso que você está nesse processo também, né? De reaproximação com a família e a reaproximação das suas próprias memórias, né? Exatamente, exatamente. É um acesso direto, sabe? E aí, a partir do momento que eu coloquei eles como plateia, tudo criou um outro significado, né? Tem um trecho que fala, tem um trecho que eu sempre me emociono, eu sempre falo isso para o Ledier, que é o texto da rampa de cimento, né? Se não existisse as rampas de cimento, não existiria o abismo formado entre nós, tal, não sei o que, uma coisa nesse sentido. E aí eu me lembro que toda vez que eu chegava nesse momento, eu vem na minha cabeça, vem na minha imagem, a casa da minha infância, de fato, né? E no texto, a gente faz uma provocação muito interessante com a plateia, que é, e para você, qual foi a sua casa da infância, né? E aí, a partir dessa memorização, né, desse sentimento de memória que eu trago, que é a rampa de casa, o pé de caju, o jardim de mamãe, os pezinhos de morango, as margaridas. Ou seja, eu visualizei tudo isso, e isso vem comigo toda vez que eu leio. Toda vez que eu leio esse trecho, eu me emociono. Eu não sei como que vai ser isso no público, eu não sei como vai ser isso quando a gente estrear. A gente ainda vai como que fala, Leide, que é aquela palavra decantar, né? A gente vai decantar ainda muita coisa, mas ainda está passando pela linha da emoção frouxa, sabe? A emoção solta, a emoção que está saindo. E dizem que a gente tem que soltar, né? Dizem que é muito bom a gente soltar, né? O que a gente está sentindo. E isso vem todas as vezes, gente. É impressionante.
E esse texto, para mim, depois que o Milton colocou os trechos do Carta ao Pai do Kafka, aí ganhou um outro significado, que daí já vem já com todo aquele sonho inicial, que era falar sobre Carta ao Pai. Aí a gente tem também dentro do texto A Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, que é um outro... O Milton, ele mesclou literatura também, né, Milton? Teve muita delicadeza da tua parte nesse sentido, e você colocou obras literárias no meio do texto, né? Isso para mim foi maravilhoso dentro do processo. E a ideia de não ter ninguém para contracenar, porque fazer monólogo é solitário, né? É algo solitário. Você está vendo isso? É terrível, né? É terrível. E para mim, que sou de pessoas, né, de público, eu vou te contar uma experiência muito interessante. A gente produziu em 2019 o monólogo do Tiago Carreira, Bairro Caleidoscópio. E eu via a preparação dele, né? Antes de chegar no teatro, se arrumar. Tinha toda a equipe, tem a iluminadora, tem o operador de som, o operador de luz, perdão, o bilheteiro, tem uma equipe ali, mas é uma equipe muito pequena. Mas, dentro do processo do camarim, por exemplo, que é onde a gente faz a nossa festa, onde começa a transformação do ator, eu ficava observando o Ti e ele se trancava no banheiro, ficava ali sozinho um tempo, e depois ele saía já preparado, né, para entrar em cena, e eu comecei a reparar nesse ritual, né? Eu acho que, para mim, isso não vai ser muito difícil. Eu gosto de rituais, eu preciso de rituais, né? E ver o Thiago fazendo isso sozinho também, eu comecei a refletir, falei, meu, como que vai ser quando chegar a minha vez, né? Por quê? Porque a gente não tem mais a mão para dar um merda. O Ti falava o merda para o operador de som, o operador de luz que estava lá em cima na cabine, né? Não tinha a roda, né? A gente sente muito... roda não tá, né? Não tem a roda é a gente mesmo aqui, ó. É aqui, ó. Então, às vezes a gente fazia uma rodinha também para poder ficar um pouquinho com ele, mas eu acho que vai ser um processo que, para mim, vai ser desafiador, porque eu sou muito de pessoas, né? Eu sou muito do contato físico, né? Eu adoro contracenar, eu adoro jogar junto com outro ator, com outros atores, mas estar sozinho, para mim, vai ser desafiador. Porque numa peça normal você joga a bola volta para você. E nisso a energia se mantém alta, né? Exatamente. No monólogo, você não tem. A bola vai para a plateia, logicamente, que você está falando com ela. Uma energia tem que brotar em algum lugar, né? Para manter a hora que você está falando, né? Que também só a plateia às vezes não volta, né? Então, isso acho que está o grande desafio, acho que do monólogo, é descobrir essa manutenção da energia, deixar o espetáculo vibrante durante uma hora e arranjar outro lastro que não seja o outro ator, né? Porque não tem. E acho que é super. Acho que para um ator, para amadurecimento de um ator, eu acho que é super importante. Eu acho que é um ator até fazer monólogo, depois sai outra pessoa, entendeu? Concordo. O primeiro monólogo que eu vi, Milton, foi do Diogo Vilela, Diário de um Louco. Não sei se você lembra desse texto, dessa peça. Foi ali na Nestor Pestana, o Cultura Artística? Era isso, gente? Foi lá. E eu lembro que eu estava no segundo módulo da minha escola de teatro e aquilo me impactou de uma forma que você não faz ideia, porque o fato dele jogar tudo para a plateia, né, e ao mesmo tempo não tá jogando, né, ele tá divagando ali, ele estava divagando todo, e eu falava assim, poxa, como que deve ser isso para um ator durante o processo de ensaio, né, como que deve ser criar isso, né, tem assistente de direção, tem um diretor, tá lá com o texto, tá te ajudando, tal, não sei o quê, mas daí quando sai isso, quando sai essas duas muletinhas importantíssimas que é do processo de criação, que a gente está junto, e aí, como que faz? Eu não sei ainda. Eu vou falar isso no próximo vídeo, quando a gente estrear a peça. A gente vai ter que fazer de novo outra roda. E depois que a gente estreia, a gente faz outra conversa para ver como é que é essa experiência de estar em cena sozinho. Porque é muito bacana. Muito bacana. Bom, Xande, então acho que vamos encerrando o nosso papo aqui. Daqui a pouco a gente vai abrir outro para falar sobre o resto da equipe de criação.
Beleza, beleza. Obrigado, Milton. Obrigado, gente. Obrigado, Leite. Valeu. Obrigado. Boa noite. O começo de monólogo sempre parece inverossímil, porque é preciso deslocar para as palavras tudo o que inicialmente era para ser só pensamento. Mas se não fosse assim, eu passaria a peça inteira em silêncio, sem compartilhar o que se passa no meu interior. E vocês sairiam daqui sem a história que eu tenho para oferecer. Então eu, como ator, que 5 minutos atrás estava aquecendo a voz, recordando mentalmente o texto, ou simplesmente tomando um copo d'água, me coloco aqui, numa imitação. Dando sequência aqui na nossa roda de conversa sobre infância, cemitério de brinquedos. Agora a gente vai falar um pouquinho com a nossa direção, o meu diretor, Tiago Ledier. Eu queria fazer uma pergunta muito séria agora, e eu queria que você respondesse com do fundo do seu coração. Quando você aceitou o convite para dirigir Infância, Cemitério de Brinquedos, como que você recebeu essa notícia? Como que veio isso para você? Para mim foi, acho que primeiro uma surpresa que mais alguém estivesse acreditando que eu poderia dirigir, porque né, na época, quando você me convidou, eu tinha pouquíssima experiência na direção, acho que eu tinha dirigido 2 espetáculos. Não que eu tenha mais muita, eu dirigi 3. Mas para mim foi uma oportunidade de entender, acho que nós dois, assim, né? Para mim, um processo de direção e para você esse processo de criação, eu acho que a gente tinha um desejo parecido de entender como poderia ser esse processo para si, né? Como a gente poderia se pesquisar num processo e se colocar à disposição do texto e da necessidade que ele tivesse para construir uma coisa juntos. Eu acho que quando você me chamou foi essa sensação que eu tive. E acho que tem sido um projeto longo, mas que a gente não sofre com a expectativa. Pelo menos eu não sofro. Você é mais ansioso que eu. Mas eu acho que ele tem tomado um tempo que é o tempo necessário para que a arquitetura desse espetáculo aconteça, né? Às vezes eu fico imaginando que ele é como a jabuticabeira que tem lá na Gioconda. Né? Ela levou bastante tempo para dar fruto. Sim, sim. Mas agora é direto. Direto. Vira e mexe, ela tá cheia de jabuticaba. Né? Então, esse espetáculo, quando a gente começou a falar sobre ele, a gente começou a estudar o texto, eu tinha essa sensação de uma árvore que levaria um tempo. Eu já imaginava que a gente ia levar pelo menos 2 anos na época. Eu não sei nem se eu comentei isso com você, mas era uma sensação que eu tinha. Uhum. E porque eu acho que era um ambiente que nós dois desconhecíamos. Então, né, a gente precisava de um tempo para se acostumar com aquilo e que ela precisava desse tempo para criar raiz, criar caule, criar seus galhos, criar suas folhas, para então, né, começar a se sustentar e dar os seus frutos, né, fazer a sua própria fotossíntese, né? E eu acho que ela tem tomado esse tempo. Que eu acho, para mim, eu acho que tem sido bonito de ver como a gente cresce nesse processo, né? É verdade. O Leidia, te falar uma pergunta. E é diferente dirigir monólogo para dirigir uma peça normal? O que muda o olhar do diretor? Muda como? Eu acho que na peça normal, posso estar falando uma besteira, mas eu tenho uma sensação de que é mais fácil disfarçar algumas coisas, né? A peça normal é mais fácil de colocar acessório e desviar, né? para você desviar a atenção de alguma coisa que coletivamente a gente não alcançou, né? E o monólogo eu tenho a sensação de que ele é um raio-x, né? Você está vendo tudo, cada detalhe aparece para você com uma lupa, né? Eu tenho essa sensação. E aí, como você está
absolutamente disponível para aquela força criativa, para você também os detalhes saltam, né? E acho que tem uma relação com o ator que você começa a entender e conhecer o ator de uma outra maneira, que talvez quando ele está no jogo ele consiga disfarçar mais do que quando ele está ali exposto sozinho, né? Quando ele tem que, como a gente está falando na outra conversa, quando ele tem que ser a sua própria força motriz, onde ele tem que encontrar essa energia que o sustente e o mantenha num jogo consigo mesmo, né? Então, esses detalhes saltam de uma maneira que eu acho que quando o jogo está ali entre mais energias, isso consegue ser menos percebido, né, eu acho, porque tem outras forças que conseguem entrar na frente e embaralhar um pouco os sinais. Claro. É claro que também cada texto vai puxar um tipo de direção diferente, né? Sim, Enfim, cada história requer um tipo, você vai dirigir de uma certa maneira. E no sim. caso nessa história, como é que está sendo o seu enfoque em cima do texto? A gente tem estudado e reestudado e voltado ao texto o tempo inteiro, eu acho. Acho que a gente tem feito uma enorme quantidade de exercícios de estudo de texto, porque eu acho que é importante que a gente examine esse texto por vários pontos de vista, né? Ele fala da relação, eu acho que ele tem ali, não quero dar spoilers, mas acho que no final ele tem uma virada que obrigatoriamente também vira o nosso ponto de vista em relação a tudo que a gente acabou de assistir, né? Porque você vai numa toada achando que o seu narrador tem um determinado olhar e de repente você entende que não, que na verdade existe uma quantidade de filtros atuando naquela história que você desconhecia, que aquilo faz com que você também reveja esses pontos de vista, né? E aí eu tive essa sensação nesse trabalho que a gente precisaria de diversas ferramentas de estudo de texto para entender o texto por esses diversos pontos de vista, né? Não só fazer um trabalho de divisão do texto, ou procurar as ações do texto, ou procurar o subtexto, ou não, é tudo isso, eu acho, né? Para esse texto, eu acho que a gente sentia uma necessidade, eu pelo menos sentia, não sei se eu impus essas necessidades para o Xande, mas eu tinha essa sensação de que a gente precisaria entrar por diversas portas nesse texto, né? Voltar do começo e falar, tá, e se a gente olhasse para ele de outro jeito? E aí percorrer esse texto com esse olhar, voltar e falar, mas e se a gente agora olhasse desse outro jeito? E aí percorrer de novo o texto inteiro, porque cada vez que a gente ia procurando um vão e um canto dessa arquitetura que a gente chamou de, a gente falou que é uma casa, né? A gente não dividiu o texto em cenas, a gente dividiu o texto em cômodos, porque para a gente é como essa ideia da casa da infância que o texto fala, né? A gente tinha que encontrar cada vão, cada desvão, tirar cada taco desse chão para ver onde tinha moeda, onde tinha figurinha, onde tinha botão, né? Porque a gente precisava conhecer os segredos, eu sentia, né? E isso toma tempo, né? Não tem outra maneira. A beleza do teatro, eu acho que é essa, ele é absurdamente artesanal, né? E o que é artesanal demanda tempo para ficar, para a teia ser tecida de uma maneira que tenha, sei lá, que tenha tração nessa trama, né? Para que ela não se desfaça com facilidade. E pode falar, Xande. Não, eu queria só abrir um parênteses aí, que logo no comecinho do processo, eu e o Ledier, a gente se conhece já há um bom tempo, mas a gente conversou muito sobre as nossas famílias. Você lembra disso, Leide? Sim. Isso ficou muito gravado aqui na minha cabeça e no meu coração, porque foi uma coisa necessária, a gente precisava se entender, né? A gente já se conhecia há muito tempo profissionalmente, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E é muito interessante. Desculpa, Leide. Quando eu cheguei depois e a gente fez isso de novo. A gente teve uma tarde também de ensaio e a gente teve essa conversa, a gente teve esse momento de ouvir, né, a história do outro, principalmente a do Xande. Foi interessante também. Eu falava para o Xande que eu tinha uma sensação com esse texto, que eu achava que a gente tinha que fazer um bolo
na cozinha, quando a casa tinha a cozinha ainda, falava que a gente tinha que assar um bolo 10 minutos antes de começar a peça, o bolo tinha que ficar pronto, para que quando as pessoas entrassem no teatro, a casa tivesse aquele cheiro de bolo, de café, que você acabou de tomar na casa da avó. E eu acho que a gente precisou desse momento, né, no processo. Esse momento de tomar o café e comer o bolo de fubá e falar um pouco das nossas famílias, das nossas experiências, porque eu tenho a sensação que esse texto puxa isso das pessoas, né? Depois que você ouve essa história, você quer falar um pouco do que foi esse seu DNA, porque todo mundo tem essa vivência, mas cada uma é tão individual e tão importante para cada um, né, que a gente acha que fica com essa necessidade de também contar a nossa um pouco. Eu acho que esse texto traz essa vontade. E acho que não à toa que o Xande teve essa vontade de montar, né, o texto quando chegou nele, porque de alguma maneira fala da gente, fala da sua história, né? Bate forte. Porque é inevitável, ao mesmo tempo que você vai escutando a história, é automático você ir buscando a sua, né? O seu cemitério, onde está, né? Exatamente. É meio que Essa automático. sensação. Você vai fazendo essa reflexão junto com o personagem, né? Eu acho isso muito mágico pro texto, assim. E é interessante essas conversas porque, principalmente para falar do tempo que as coisas levam para serem feitas, né? Porque quando quem é leigo, não está acostumado com o processo de teatro, acha que em uma semana a gente entra, o diretor já sabe exatamente o que quer, né? E já, já faz e pronto, né? A gente tinha uma conversa logo no começo, assim, do processo, que eu falava para o Xande que a gente tinha que construir um vocabulário corporal para esse personagem que fosse muito diferente do dele. Porque, como era um desafio, era uma coisa nova, eu sentia que a gente precisava construir um novo corpo, né? E aí, construir um novo corpo, o que é isso, né? Para quem não é da nossa área, a nossa musculatura tem os seus traumas, né? Tem um lugar onde você tem mais trava, onde aquilo é mais duro, né? A gente tem isso, né? A gente tem as costas, pega nas costas, pega na coluna, pega não sei aonde. Tem gente que é mais curvada, né? E essa musculatura conta uma história para quem está vendo, né? O seu corpo significa alguma coisa para quem está olhando, de acordo com como ele se estabelece no espaço, né? E a gente precisava desconstruir o corpo do Xande. Ele precisava entender onde estavam essas tensões do corpo dele. Ele precisava entender qual era o vocabulário dele, Xande, né, para a gente depois poder construir um novo vocabulário, porque ele vai ter que passar por diversos personagens nessa peça. Ele cita esses personagens e esses personagens afetam o corpo dessa pessoa que conta a história, né? Os nossos corpos são afetados pelas pessoas que conviveram com a gente, né? Então a gente tinha que entender como seria esse corpo que não é o do Xande, que é o do personagem. Então isso leva criar essa consciência do seu próprio corpo também leva um tempo, né? Você virar esse olhar para si, entender quem é você, para daí você conseguir criar um outro. Demanda um tempão, demanda a vida inteira, né? A gente não consegue. É isso, a gente não consegue em 10 dias. O público é esperto nesse sentido, porque a gente lê o outro o tempo inteiro, né? Eu não vou conseguir fingir para o público um corpo. Eu vou ter que ter esse corpo de verdade em mim, né? O meu sistema nervoso tem que entender o que eu propus para que aquilo não seja falso. E isso leva tempo, né? Essa experiência e essa pesquisa demanda um tempo que não é de uma hora para outra e que é o nosso interesse também, né? Porque dá para fazer de outras maneiras. Essa não é a melhor maneira, a maneira certa. É uma maneira, né? E é uma maneira que nos interessa. Dá para você fazer muito mais rápido, mas aí você vai alcançar um outro resultado e você vai buscar uma outra linguagem, né? Eu acho que São Paulo tem a sorte de ser um dos centros
de arte do mundo, de teatro no mundo, onde você tem centenas de expressões e de linguagens, né? O espectador que for assistir, que quiser assistir uma peça por dia, 365 dias por ano, fora da pandemia, tem essa possibilidade em São Paulo, e que talvez não tenha em nenhuma outra cidade do mundo, né? E acho que é legal a pessoa poder criar esse seu vocabulário também de espectador, né? Entender um processo para também poder entender o resultado, né? O que foi alcançado, da onde vem. Porque processos diferentes têm resultados diferentes, como tudo na vida, né? E para encerrar, Eu falo. Para encerrar, eu acho que agora a gente está ansioso, na medida do possível, para voltar a se encontrar, né? Para voltar a experimentar isso agora Presencialmente. decantado, né? Depois do texto ter sido visto e revisto, né? Desse trabalho corporal ter ganhado um tempo e uma experiência que é diferente, e entender como isso fica na arquitetura cênica, na arquitetura do teatro, né? Como que essa relação agora desse corpo dele se dá com a relação do corpo imóvel, né? De como a gente faz essa relação com o espaço. Acho que agora essa é a grande vontade que a gente tá de entender como vai ser isso. Continuando agora com as nossas conversas, dessa vez sobre o processo de criação do espetáculo Infância, Cemitério de Brinquedos, lá na Casa da Gioconda, a gente vai conversar com a Cí Teixeira, que é cenógrafa, figurinista e assistente de direção, uma pessoa cheia de talentos e que acumula funções também, porque o teatro, quando não tem muito dinheiro, a gente tem que fazer um monte de coisa, né, Cí? A gente Como faz. para você se desdobrar nesses olhares dentro de um processo de criação, né? Porque o olhar de um cenógrafo é bastante específico, né, para uma questão espacial. O do figurino, apesar de conversar muito com o cenário dentro de uma perspectiva de direção de arte, tem uma outra função e uma outra necessidade, e você ainda é atriz, você ainda canta, e você aqui ainda é assistente de direção. Como é trabalhar todos esses olhares? É o seguinte, para mim, me complementa, né? Como artista, essas funções elas sempre estão me complementando, até para o momento que eu estou em cena como atriz, né? Aquilo que eu levo de um espetáculo para o outro também nas outras funções como cenógrafa e figurinista, então sempre vai ampliando o olhar, né? Para esse tipo de trabalho. Quando eu cheguei nesse projeto, vocês já tinham iniciado em 2017, eu cheguei 2 anos depois, e o Xande me apresentou o texto, e no primeiro momento falei, tá bom, deixa eu ler. Eu ainda lembro de ter falado para ele, deixa eu ler, depois eu te falo. Ele havia me convidado para fazer o cenário e figurino. E quando eu li o texto, foi uma identificação imediata, assim, eu me lembro que eu acho que escrevi para o Milton, eu disse, Milton, pelo amor de Deus, eu não estou me aguentando, de tanto que eu chorei lendo esse texto, o meu primeiro contato, né? E assim já me apaixonei pelo texto, e como a gente já falou anteriormente, cada projeto, né, cada peça na verdade, como um embrião, né? Um embrião que vai crescendo, vai devagarinho, precisa de um tempo, né? Com a diferença de que cada projeto tem o seu tempo para acontecer, né? Até chegar esse momento do nascimento, é isso que vem acontecendo. Tem um estudo sendo feito, eu passei, num determinado momento, a acompanhar esse estudo e esse trabalho que vocês já estavam fazendo, e a gente vem tentando descobrir nesses encontros qual que é a cara dessa cenografia para essa peça? Porque esse texto, ele passa por momentos de realidade concreta, né? Mas ele principalmente está falando de subjetividade, ele é um monólogo, né? A gente tem que ir bem na questão do que esse texto está se tratando, e a maior questão para mim é pensar como que eu vou
tratar essa subjetividade na cenografia para ajudar a contar essa história. Tem sido muito desafiador. Cada peça acontece de um jeito e, às vezes, numa leitura de um texto, a gente já tem em mente, aquilo vai sendo construído na cabeça da gente, que esse caminho, que eu tenho muito isso, eu vou lendo e um caminho se forma na cabeça. Com esse texto está sendo muito diferente, porque a gente tem discutido e a gente passou por muitas ideias, a ideia da casa, do bolo, a ideia dos brinquedos, a ideia do varal, teve muita coisa acontecendo. E eu acho que a gente ainda não fechou, né? Mas a gente tem um caminho aí, porque eu também não quero dar spoiler, mas a gente começa no texto falando dessa coisa concreta que é o brinquedo, né? Dessa criança, depois você vai falar dessa casa, dessa moradia, desse lar, mas essa casa também como uma coisa interna, né? O que essa pessoa traz dentro, o que é aquele lugar para essa pessoa? É uma subjetividade muito grande. E depois, o tempo inteiro fala dessas geometrias de espaço também, né? A geometria da casa, a geometria do lar, como é que é isso? Então, a gente está tentando um caminho de traduzir isso para essa cenografia. Tem uma sensibilidade, desculpa, tem uma sensibilidade do texto, né, de que como a arquitetura onde você está inserido também atua sobre quem você é, sobre o seu corpo, né? Sobre um olhar seu sobre a vida. Como você tem pensado nesse aspecto para a cenografia, né? Dessa relação de formação, né? Desse ser que habita esse espaço. Eu acho que a gente tem, dentro do processo, passado a escavar essa casa aí, né? Tirar taco, descascar a parede com tinta, abrir buraco, sabe? Para a gente tentar entender o que está escondido ali para refletir nessa pessoa que está contando essa história, né? Eu acho que a gente está nesse processo. Talvez a gente esteja mais próximo, né, de encontrar esse caminho, principalmente porque a gente parou e tudo isso que a gente discutiu tem decantado dentro de cada um de nós, né? E a gente está perto disso, mas não tem como não olhar para essa casa, não olhar para essas histórias um do outro que a gente já conheceu, olhar para histórias próximas. Eu li o texto recentemente e, diferentemente da primeira vez que eu li, que eu voltei para a minha infância, né? É impossível você começar a ler esse texto e não voltar para a sua infância. Da última vez que eu li, eu voltei para a infância de uma pessoa próxima, que eu conheço, e foi assim uma outra emoção que bateu. Então, o que eu vejo é que nesse processo para a cenografia ir abrindo essas frestas, sabe? Aonde a gente puder encontrar, para entender o que eu vou tirar disso para representar essa subjetividade que eu quero colocar na cenografia. Porque não é simplesmente eu colocar somente objetos concretos em cena e dizer, olha, essa história se passa nesse lugar. Eu tenho que colocar algo mais ali. Então, essa peça tem sido um desafio encontrar qual que vai ser o melhor caminho para ajudar a contar essa história, né? E é uma peça também que fala desses pontos, esses diferentes pontos em uma linha e que se cruzam, né? E quando isso se dá, o que acontece? O tempo para isso acontecer, o tempo é uma coisa muito importante nessa peça também, né? Eu também fui reler o Kafka, que eu tinha lido já há um tempo, e fazer a relação dessas duas histórias também é uma coisa muito importante, né? Uma história onde uma relação ela é mais distante, quase inexistente, e num outro texto é uma relação que é presente, mas como que ela afeta esse indivíduo, né? Fazer essas relações também tem sido importante, né? Como análise para se chegar a esse... A gente está, na verdade, buscando um conceito de cenografia. Eu acho que a gente está quase lá. A hora que a gente chegar lá, a gente vai entender. É isso. E uma coisa que eu acho bacana estar nesse processo também, né, nesse processo de novo na Casa da Gioconda, é a gente poder escolher essa forma de trabalho, que ela não é apressada, a gente tem um tempo ao nosso favor, que isso para o artista é muito importante. Esse tempo
não é que as coisas vão correr soltas, a gente sempre tem uma linha mestra, mas a gente tem um tempo para a gente, um tempo necessário para entender as coisas, para refletir sobre isso, né? Entender, e aí acontecer a criação. Então tem sido muito bacana, porque a gente tem se encontrado, a gente já trabalhou, né? Eu, o Ledier e o Sandy, a gente já trabalhou em outros lugares, em outras vezes, e a gente percebe que cada vez mais existe uma identificação com o trabalho, né? Eu conheci o trabalho do Milton, me sinto identificada também em relação àquilo que ele escreve, e é nos dado esse tempo, sabe? Para olhar para as coisas e entender o que a gente quer fazer de melhor com isso, né? Porque as histórias, muitas vezes, elas estão ligadas, né, ao cotidiano, às realidades, né? Mas eu sempre digo que a gente tem que buscar fazer algo mais com isso, né? A gente tem que buscar contar de uma maneira que se chegue ao extraordinário, né? Acho que essa é a nossa função na arte, né? Estar num outro patamar, no bom sentido, para essa história chegar e tocar as pessoas, que é o que a gente quer fazer. E acho que tem um momento meio poliana, mas eu acho que a gente tem um privilégio de que, apesar do projeto ainda não ter sido contemplado em nenhum dos editais em que a gente se inscreveu, a gente tem o Milton oferece para a gente esse espaço onde a gente pode ter o luxo de ter esse tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas não têm esse luxo por não ter um espaço onde você possa ficar ali pensando, ensaiando, testando, experimentando, entendendo, deixando o tempo que for necessário para o projeto brotar, né? Exatamente, é uma dádiva mesmo. A gente tem o primeiro contato com a obra e a gente pensa sobre e recomeça, se for preciso, né? Muda, vamos fazer diferente, vamos dar uma outra cara, uma outra versão. E isso enriquece muito a gente como artista, né? A gente tem esse privilégio mesmo, tem o espaço, a gente tem o material, né? E o material humano também, e é uma coisa maravilhosa. Eu me sinto assim presenteada por tudo isso. Agora sobre o figurino, como acho que também a gente teve muita discussão. Fala, Milton. Não, eu ia só brincar. 80 trocas de figurino vai fazer uma. Né? Irma Vap. O novo Irma Vap. Posso fazer isso. Não, a gente discutiu já sobre muitas possibilidades para esse figurino, né? Mas acho que tem uma questão que ainda paira de toda essa discussão, que é esse corpo que cresce, né? Acho que o texto fala sobre o crescimento desse ser que habita essa casa da infância, e tem todo esse momento em que ele passa da infância para a adolescência para a vida adulta, né? E para uma consciência do que foi essa infância. Sem dar spoilers. Sem dar spoilers. Como tem sido o seu pensamento, né, o seu olhar para esse figurino? Esse texto tem uma coisa de memória, né, também. E eu acho que mais importante do que a gente ficar tentando representar as fases, né, de crescimento desse personagem durante a sua narrativa, talvez remeter, né, as pessoas que estão assistindo a essa memória. Então a gente pode exemplificar aqui uma das ideias que a gente teve, né, de colocar imagens, né, na peça que remetesse a essa infância, e o próprio olhar dessa pessoa que narra aquele passado, né? Então a gente tem pensado nisso, e talvez o figurino apareça aí, essa ideia de querer representar o figurino seja dessa maneira, e não, né, especificamente no ator que está ali narrando. Talvez ele narre como uma roupa de ensaio, mas talvez ele narre como uma pessoa, talvez ele tenha vários figurinos, que para um dia ele possa escolher desses vários figurinos o que ele quer usar naquele dia, porque são histórias de tanta gente, né, de tantas pessoas que ele conta, que ele narra, que ele também não precisa estar preso num único figurino. Mas são ideias que a gente não tem nada fechado ainda, mas que elas começam a fazer sentido. Esse corpo que é o figurino, né? Porque ele projeta em si
né? Acho que o que eu falei um pouco quando a gente conversou sobre a direção, que é esse corpo transformado para representar, né, essas fases, e que ele projeta em si esse figurino, porque ele chama a sua memória, né? E aí você, como público, vai projetar a sua memória daquele figurino, de uma criança, de um De uma adolescente, de acordo criança com o seu período, né? das De várias acordo com a sua fases, de acordo com o história. seu. Exatamente, exatamente. Então, talvez não seja um figurino específico, mas o que o corpo dele realmente possa fazer em cena que remeta, né, a quem está assistindo. Eu acho lindo E, isso. e tem A pessoa uma. que já elogia, né? Pessoa muito autocentrada. Acho lindo. Ai, as ideias têm sido interessantes, as ideias têm sido interessantes. E tem uma coisa assim de estar junto, porque às vezes você está num projeto para fazer só o cenário, só o figurino, né? Estar num projeto e fazer as duas coisas, não tem como, gente. Uma coisa nutre a outra, porque às vezes também você fecha numa ideia de cenário e o próprio cenário vai ditar para você o figurino, porque também não tem uma receita. Cada projeto vai dizer para você como que você vai caminhar, né? Às vezes você fica primeiro, você trabalha uma coisa, a outra vem, ou às vezes pode ser o contrário, vem o figurino, depois vem o cenário, ou às vezes vem junto, né? A peça vai dizer o que ela exige, né? Tem que ficar muito atento também o que o texto Uhum. que o texto pede, né? A gente tem que É. ter essa sabedoria, né? De não colocar os nossos desejos na frente, mas ter o texto em mente, que ele vai dizer pra gente, na hora certa, o que tem que acontecer, e aquilo se encaixa com Uhum. tudo que a gente quer fazer. Eu acho esse um jeito divertidíssimo de fazer as Eu coisas, também né? amo. Da gente não impor a nossa cara, mas deixar que o texto diga qual é a cara dele, né? Do encontro dessas Exatamente. pessoas, ele expresse a sua existência, né? Eu gosto Exato. desse jeito também. Porque trabalhamos com tantos projetos, se a gente for colocar a nossa cara, a gente Haja vai ter manancial, sempre. né? Não, ou vai ter sempre a mesma cara, tudo, né? Então, É, se a gente ficar atento, é mais rico, sempre é mais é. rico, A gente vira né? um veículo, né? E não a coisa em si. Que eu acho Exato. que pro teatro, que está aí há milhares de anos, acho que ele prefere assim, né? Sei lá, minha percepção. Si, foi ótimo. Obrigada, foi ótimo Obrigado a conversar. você por elucidar para a gente essas questões do seu processo. Obrigada, eu que agradeço. Tem sido maravilhoso fazer esse trabalho com vocês. Esses e outros tantos que já fizemos e que faremos. Oxalá. Então, dando continuidade aqui à nossa roda de conversas, a gente vai bater um papo agora com o Milton Morales, que é o dramaturgo da Casa da Gioconda, também é o proprietário do espaço. Então, Milton, para a gente começar, eu queria que você falasse sobre infância, cemitério de brinquedos, contando para a gente em que época da sua vida que nasceu, né, esse texto, e como foi o nascimento desse texto? Como que se desenvolveu essa escrita para você? Acho que, se não me engano, em 2009, veio, acho que em 2009, esse texto é de 2009. E veio de uma sequência que eu estava fazendo muito infantil, desde teatro infantil, 2004, 2005, que eu comecei a fazer teatro infantil. E aí você trabalhando muito com criança, eu acho que a infância veio na sequência dessa percepção, que é uma reflexão sobre a própria infância. Né? Depois de você trabalhar, fazer tanta história para crianças, você fala, não, peraí, mas o que exatamente, o que traz a infância, né? Que caldo é esse? E como falar? Os espetáculos sempre vinham crianças e pais juntos, mas também e veio dessa reflexão, como falar da infância para adultos, né? Como entrar nesse começou assim, tanto que as primeiras
e veio a ideia de fazer um monólogo, porque eu queria fazer um monólogo, né? Na época eu fiz, em 2009, como ator. E a peça, relativamente, eu escrevi ela rápido, em 3, 4 meses. Em geral, demora bastante. E um texto, na verdade, você nunca termina, né? Eu nunca termino. Tem texto que eu mexo, 10 anos depois eu estou mexendo no texto. Tanto que eu mexi no texto agora para a versão que o Xande vai fazer. Mas foi gostoso. Eu reli depois de 10 anos e eu gostei de ler o texto, né? Porque às vezes você escreve um texto há 10 anos atrás, quando você vai ler de novo, aquilo já não faz o menor sentido para você, porque você já é outra, a vida é outra. E eu gostei de ler e ainda estar conectado com alguma coisa. Porque, sei lá, eu gosto, quando eu vou escrever, de não você, né? Se você fala de uma realidade muito imediata e muito na superfície, passa 10 anos, aquilo passa a não fazer sentido. E se você vai em questões humanas que são um pouco mais profundas, isso não pode ter, tanto que você pega uma tragédia grega e se você souber ler, ela ainda faz todo sentido, né? Uhum. Vocês montaram um texto de 100 anos aí do Shaw. O texto é bem feito, então ele vai. Se você sabe revelar o sentido dele, ele continua presente. Acho que uma pesquisa é essa, não deixar o texto, não escrever um texto que envelheça fácil, mas que vai em questões um pouco mais profundas, né? E ele começa falando da infância, não tem um personagem ainda, né? O texto, só para dar uma sinopse, chama Infância. Ele travou para mim. Que são todos aqueles brinquedos que nós tivemos na infância, onde é que vão parar quando você cresce, né? Eles são jogados fora, mas toda aquela experiência de brincar, a memória, isso tudo fica em algum lugar. Onde está esse cemitério em você, né? E aí o personagem começa a falar dele, da história dele, aí entra numa segunda parte que ele vai contar uma história que é dele, mas também todo momento ele joga para a plateia, né? A ideia da cartilha, que fala que ele não tinha o P do pai da cartilha, mas você que está assistindo, qual é a letra que faltou na sua cartilha? Porque todos tivemos uma letra que faltou, não tem jeito. Então, essa reflexão sobre a infância. E não adianta também você, quando eu comecei a escrever, as primeiras páginas são uma reflexão no geral, porque senão vira uma palestra. Então aí começa a história do menino, que entra ali um exílio do pai. Aí pode ser interpretado de mil maneiras. É um exílio político do pai, foi um exílio voluntário, né? E como se foi um exílio mesmo, porque se for contar na época do exílio, aqui da época da ditadura, que esse pai vai embora, como é que a situação social também se influencia, né, nessa infância, né? Então existe isso também, que pode ter uma grande importância ou não, né? Depende de como será feito. Hilton. E aí, oi. Não, pode continuar. Depois eu faço minha pergunta. Ah, tá bom. E aí essa história vai se desenrolando e, claro, para você ter interesse da plateia, ela vai por vários lugares e tem surpresas e tem reviravoltas, que faz parte de um trabalho de dramaturgia, né? De você criar interesse, criar surpresas, criar reviravoltas. Eu acho que nisso o texto é feliz nesse sentido, porque surpreende em determinado momento. Você fala, não acredito. Não acredito. Não, Nossa. Eu estava acreditando, como assim? Né?
Pois é. Mas, enfim, mas e o desafio de escrever monólogo é uma encrenca para escrever, para atuar, para dirigir, para fazer cenário. É um desafio, né? Você criar por ser um só, né? Uhum. Isso É como manter esse interesse o tempo inteiro, né? E acho que começa na dramaturgia, né? Nada. Se a dramaturgia não te prende quando você está lendo, já é um mau sinal. E aqui acho que a gente tem a sorte disso, né? Conforme você vai avançando, você fala, meu Deus, sou eu. Eu sei que o Xande quer fazer uma pergunta, mas posso pedir licença, Xande, antes? Porque assim, a gente tem discutido, né, como que é solitário fazer um monólogo. Milton, você também montou o espetáculo. Então escreveu, atuou, fez cenário, fez figurino, quer dizer, você fez tudo. Ele foi 2 vezes, 3 vezes mais solitário do que para a gente que está trabalhando com uma equipe, né? Como foi isso? Você quer contar alguma? A direção na época foi do Hernani Sanches e o figurino do Daniel Infantini. Tá. E a luz do Fábio Ferretti. Mas é isso, é solitário mesmo. No dia da estreia, eu achei que se eu desmaiar agora aqui de nervoso na coxia, ninguém vai ver, vou ficar desmaiado. Ou vai achar que é parte, né? Vai achar que é o começo da peça. O ator caindo em cena. Isso deve ser o trauma. Mas é muito... que faz monólogo, né? E se acontecer com uma comigo agora no camarim? Mas é uma experiência muito intensa. Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Fazer. Porque é intenso, você está ali sozinho, tem dia que é maravilhoso, aí tem dia que tem dia que é ruim, porque você não está naquela energia certa, e aí você vai aprendendo a fazer. É uma experiência muito, muito legal, muito legal. Ainda mais se você está envolvido. Primeira coisa, o ator tem que querer fazer aquilo. Senão não acontece. Né? Se o ator vai fazer um monólogo porque não tem mais nada que fazer, melhor ficar em casa, esquece. né? Vai ser péssimo para ele, vai ser péssimo para quem vai assistir. Então, acho que tem que partir da vontade, da necessidade de fazer. Se é intenso para você, vai ser intenso para a plateia. Se você está mais ou menos, vai ser mais ou menos para quem está. Claro que isso também qualquer tipo de arte, né? Sim. Mas quando tem mais gente em cena, né? Porque não dá. Quando tem mais gente em cena, às vezes você irresponsavelmente joga para o outro, né? Essa deixa ele. Né? Mas a paixão ali, se não aparece. Paixão, né? Você tem que estar apaixonado pelo material também, né? Verdade. Não, porque eu fico muito pensando nessa questão, né? Nós, atores, às vezes nós somos escalados para convidados gentilmente para uma produtora, por um diretor, para poder fazer um trabalho. Mas esse trabalho não é o teu sonho, é o sonho do outro, entendeu? Agora, um monólogo, eu acho que está dentro daquilo que o artista quer dizer como artista, sabe? Eu não sei, eu penso muito nessa questão. Eu acho importante todo ator fazer um monólogo. Dizem que às vezes é a coisa não, mas você vai se exibir demais, querer mostrar tua voz, teu corpo, não sei o quê. Também tem isso, claro, a gente é vaidoso, mas se for só isso, não vai dar certo, vai dar merda, entendeu? Perdão da palavra. Milton, eu sou um poço de referências, tudo para mim é referência, música, filme, artes plásticas, dança, tudo eu acho que eu busco em algum lugar para poder me construir, né? Para poder construir o corpo de um personagem. E para você, quais foram as suas referências como ator? Eu acho que está muito ligado com o processo de escrever o texto. Eu acho que nessa época especificamente eu tinha começado a ler Proust, então que tem um movimento mental que é sensacional. Então eu fui muito influenciado por Proust também, por Walter Benjamin, que ele tem também umas reflexões sobre a infância.
e tem outro espetáculo também, que é o Blumenhof, o Hospital de Brinquedos. Blumenhof, essa palavra é o nome da rua da casa da infância do Walter Benjamin, o Blumenhof Hospital de Brinquedos. E então também lendo Walter Benjamin, que eles entram nesse processo mental de recuperação da memória, né? Acho que para mim um processo muito importante da minha dramaturgia é tempo e memória. Se eu for ter que resumir tudo que eu escrevo, é basicamente isso. Então eles são papas, então é lógico que eu vou me inspirar nesse material. Tá. E tem algumas citações também de alguns pais que eu fui lembrando, né? A Terceira Margem do Rio, do velho, do pai que vai lá que sai da família e vai morar no Rio. Isso tem um pedaço que eu cito. E tem também o Kafka, né? A Carta ao Pai, né? Que no Carta ao Pai é a presença do pai, o foco principal, e no Infância é a ausência do pai. O pai. Né? São dois polos aí que durante o texto eu até brinco um pouquinho com isso da... É interessante você falar... Desculpa, Milton. É interessante você falar, né, da sua obra, que basicamente você escreve pensando no tempo, né, e memória, e a gente que vive num lugar que a gente não é acostumado, né, a pensar sobre isso, nem a preservar memória e nem buscar tanto na história, né, que é interessante a gente olhar para essa sua forma de escrita, né, Eu acho que é o que me emociona, sabe? É o que me move. Eu gosto, uma escolha, é um gosto pessoal, né? Que se traduz no teatro. Eu acho que também a experiência de dirigir também me ajudou muito a escrever, porque eu sei o que é uma sala de ensaio, né? Até como trabalho de ator também, tem formação, a minha formação é como ator. Então, você ter a vivência de sala de ensaio é diferente de alguém que nunca teve essa vivência de teatro por dentro e escrever um texto, né? Porque tem uma coisa de ritmo do ator, tem uma coisa de ritmo da cena. Então, quanto mais você está ambientado com todas essas facetas, é mais orgânico você mais orgânico. escrever uma cena. Porque dramaturgia é uma coisa muito específica, né? Ela tem necessidades. Eu costumo comparar a dramaturgia com a poesia, porque é quando você condensa o máximo de ideias possível no mínimo de palavras e ações, né? Que depois, na hora que você vai transformar em cena, você precisa puxar esse novelo de cada pedacinho, que é o tal do subtexto, né? Para entender tudo que está escondido ali naquelas palavras que o autor escolheu, né? Porque elas estão condensando todo um universo que se faz da imaginação, né? E teatro, escrever teatro é diferente, né? Porque você escreve 50%, né? Do que vai ser. 50 estão lá escondidos e cabe à equipe criativa descobrir, né? Por isso Cavar, que né? É importante isso. Muito legal. Já que nós estamos falando do infância, eu estava mexendo em umas coisas, achei uns cadernos antigos, e num dos cadernos eu achei, de 2007, eu achei uns rascunhos sobre o texto do Infância. Deixa eu achar aqui uns pedaços. E é engraçado porque... Aqui, ó. Isso aqui é um trecho que até nem tem mais na versão final. A voracidade da adolescência passou em branco, como qualquer moleque que se excita com a própria sombra. Mas foi na infância, o período que eu passei como uma tarde escura, comendo rabanadas com chá de cidreira
assistindo desenho no recanto da sala esmaltada, onde à tarde a mãe na tarefa diária e a sala ociosa dando seu centro para a TV ligada. A infância de tremores, que aos poucos foi sendo substituída. A infância longe e soterrada, mas que agora teima em voltar para atrapalhar meus passos, dando ordens à minha volta, me fazendo crescer quando ainda não era preciso. E não adianta escancarar as janelas, não adianta gritar para fora, não vale nada correr como um hamster na gaiola, que a razão só vem na hora certa para aquele tipo de resposta. É isso, tem muita coisa, acho que a gente corta no texto, mas que continua, né, de alguma forma ou de outra. Até que chegou um momento em que eu desisti. Perdido no labirinto, ouvi o mugido do touro, mas tapava os ouvidos. Fingia que o medo não existia, inventava outras paisagens, fugia do murro em ponta de faca. Olha, coisas que a gente vai esquecendo, mas que ficam guardadas num caderno. E com o corpo largado, o espaço parecia se mover para trás e eu me deixei levar assim por muito tempo. Poderia passar a vida inteira assim, só sentindo o frio descendo pela espinha, só sentindo a água levar meu corpo, e teria seguido sempre sem tono se não fosse ela, a infância, um dia bater a minha porta, ela, a apertar a campainha e sair correndo, ela, a tirar do lodo a minha arqueologia pessoal, ela a me fazer nadar até a margem e reencontrar o selvagem e oferecer o espelho para, como um pateta, fazer a língua de sinais para poder fazer entender. Este espelho, este você, este espelho, este eu. E parar por aí, sem ter ideia de como continuar. Como falar de estrelas e só ter o espelho. Bonito, né? Dá até outra peça, dá até uma Infância 2 aqui, de tanta coisa que fica guardada.